Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luciana e é uma alegria poder te ter aqui comigo para a gente estar juntinho meditando na Palavra de Deus e procurando colocar em prática na nossa vida de forma simples. Hoje, o nosso assunto é namoro cristão, ou se você preferir, relacionamento cristão. Em meio a tantas confusões de relacionamentos que a gente vê por aí, tanta bagunça, as pessoas entram em relacionamentos e acabam sendo relacionamentos tóxicos e não conseguem se sair, e tanta coisa que a gente tem ouvido, né, pessoas sofrendo. Será que Deus não tem algo maior e melhor para mim e para a sua vida? Como é um relacionamento cristão? Como Deus deseja que seja um namoro cristão? O que você precisa fazer para estar analisando alguns pontos que você pode estar analisando se realmente essa é a pessoa certa para você, vinda de Deus para a sua vida? Fica comigo nos próximos minutos. Você sabe qual é o real sentido, qual é o principal objetivo de um namoro cristão? Bom, conhecer a pessoa com quem você vai se relacionar para o resto da sua vida. Esse é o verdadeiro sentido, é o verdadeiro propósito. E aí você vai e fala, se eu não quiser casar, ou se eu não quiser, não estiver pensando nisso agora, bom, então você não vai namorar agora. Porque o principal sentido é esse do namoro. O namoro não é como as pessoas do mundo vivem, de só se relacionar do jeito que querem, como passatempo, como porque eu tô me sentindo sozinho, eu tô carente, não, vou ter alguém para passear, para ir pro cinema, para não sei o que. Não, esse não é o sentido do namoro, né? Pessoas usam o namoro como se fosse, sabe, para suprir necessidades ali momentâneas. Eu te vejo no próximo fim de semana, aí no outro eu não te vejo. Se der, sabe? Isso não é um relacionamento cristão. É muito importante que antes mesmo de você iniciar um relacionamento cristão, um namoro, você e o outro já estejam vivendo em unidade e intimidade com Deus. Já estejam nessa caminhada, sabe por quê? Porque antes mesmo você já vai estar em oração, orando por aquela pessoa que Deus vai te enviar. Então, é todo um processo que começa antes o namoro, sabe? E ele vai abrir as portas para que a pessoa certa chegue até a gente, chegue até você. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E isso a gente nunca pode esquecer, isso é algo fundamental para você iniciar um relacionamento. Bom, então o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você, se essa pessoa que chegou até você realmente veio de Deus ou não para sua vida, é que ela terá o mesmo propósito que o seu. Mas o que é propósito? Propósito é algo que é colocado no coração, que alinha os dois, em todos os sentidos, em todas as áreas. Vocês vão querer a mesma coisa com relação a ter filhos, vocês têm um mesmo ministério, o sentido de se você sente no coração que o seu ministério é viajar pelo mundo evangelizando, ele vai ter isso no coração também, porque imagina, se vocês estiverem com pensamentos diferentes, né? Se você quiser viver viajando e ele não, e o propósito dele é outro, é aqui do lado, ou religiões diferentes, é bem complicado. Ela vai ter outro pensamento, ela vai ter outra visão, ela vai ter outro foco, outro dia a dia. Imagina só, uma das coisas principais de um relacionamento de um casal é orar junto. Como duas pessoas que uma crê em Cristo e outra não, vai estar fazendo aquela oração junto todos os dias? Para quem ela vai estar orando? Sabe? Não faz muito sentido, né? Então, o principal é o propósito.
Verifique se a pessoa tem esse mesmo propósito que você. Infelizmente, muitas pessoas entram em relacionamentos e estão até no caminho certo dos planos de Deus, que Deus tem para a vida dela, mas surge alguém que é para tirar ela do propósito, para tirar ela do caminho de Deus. E essa pessoa que vai chegar para você, ela ao contrário, ela vai te aproximar de Deus. Pode ter certeza que quando essa pessoa chegar, você vai ter a convicção no seu coração. Não vai haver dúvida nenhuma. É muito importante que você entenda que aqui eu não estou colocando que você vá provavelmente se relacionar nem questões do mundo, de pessoas do mundo. Pessoas com vícios, pessoas sem caráter, sem personalidade, sem... Por que eu não estou colocando isso? Porque desde o início do vídeo eu mencionei que nós temos que já estarmos vivendo um relacionamento íntimo com Deus. E o outro também deve estar. Então, se vocês estão já tendo um relacionamento com Deus, as coisas velhas ficaram para trás. Então, coisas que vocês já viviam de errado, como vícios, como maus hábitos, como estar afastado de Deus, enfim. Nós sabemos que nós cristãos, não somos perfeitos, mas a gente tem que a cada dia buscar ir deixando para trás o que nos faz mal e ir lutando contra o que não é de Deus para a nossa vida, tentando fazer a cada dia o que é certo, por mais que às vezes a gente vá cair e errar. Nós caímos de vez em quando, nós pecamos de vez em quando, porque nós não somos perfeitos, mas nós não vivemos no pecado deliberadamente, entende? Então, se essa pessoa que você encontrou, ela tem algum tipo de traços que não é de Deus, que você sabe que vai trazer algum problema, que vai te afastar do caminho de Deus de alguma forma, ou que vocês vão no momento no casamento mesmo, vai ter desavenças, vai ter falta de acordo. Tudo isso é importante você analisar antes, sabe? É importante que você entenda. Muitas pessoas, muitas mulheres, né? Elas se relacionam e entram num relacionamento errado, se apaixonam, se enganam, ficam cegas, totalmente cegas, e começam a dizer, não, depois que a gente casar, ele vai parar com aquilo, ou ela vai deixar de beber, ou vai deixar de fumar, ou vai, sabe, vai mudar nisso ou mudar naquilo, ou eu vou orar para ele se converter. Não. A pessoa que Deus vai colocar na sua vida, ela vai estar unida com você. Não precisa você esperar, sabe, ela vinha se converter. Isso é um engano profundo, porque na maioria das vezes que a gente vê depois do casamento, as coisas pioram. Não vai haver mudança, você não pode confiar nisso. Ah, mas aí você não tá tendo fé ou esperança. Não é essa questão. Se você não quer correr esse risco de ter um casamento que é pro resto da vida conturbado, não entre num namoro assim, pensando que as coisas vão mudar. Já inicie o relacionamento de forma correta, olhando todos os lados, todas as situações. Sabe, é tão lindo quando a gente eu vejo muitos jovens que buscam viver nesse relacionamento, sabe? Tem gente que diz, isso não existe, isso não dá certo, é muito difícil, né? Porque um relacionamento cristão, um namoro cristão, ele não pode haver contato físico, né? É um momento onde vocês vão se conhecer, vocês vão namorar, vocês vão caminhar juntos, vocês vão já estar orando juntos, né? Vocês vão estar vivendo tudo junto, menos o relacionamento sexual, menos o relacionamento físico. Então, muitos namorados, né, jovens, eles se propõem a dar o primeiro beijo no altar. Né? Isso é tão lindo, porque o beijo a gente sabe que leva para outras coisas,
né? Você está só, né? São coisas que, então, eles evitam ficar só, por exemplo, para não cair, para não sentir aquela vontade, aquele momento, porque a vontade tem, né? Nós somos todos humanos, mas são tantas coisas que nós temos vontade e a gente abre mão por amor a Deus para fazer tudo de forma correta, né? Seja qualquer tipo de coisa, seja abrir mão de um vício que se tenha ou de algo gostoso para se fazer um jejum e tantas outras coisas, né? É lindo ver que depois ver esse casamento desses jovens que deu certo, e eles estão cada vez mais fortalecidos em Deus, né? Aquela caminhada linda. Vale a pena, gente, você viver isso, sabe? E tem sim, existe sim pessoas assim. Basta você continuar orando e esperando e confiando em Deus. Não caia assim, se jogue em qualquer relacionamento, ou não fique você procurando. Ore e deixe que Deus vai fazer. No momento certo, Ele vai enviar a pessoa certa. Lembre-se, esse é o segundo ponto importantíssimo que você não deve deixar para trás. A pessoa que vai chegar de Deus para sua vida, ela vai acima de tudo te amar e te respeitar. Ela vai te honrar, ela vai fazer você crescer, ela vai te impulsionar a você ser cada vez melhor. E ela não vai ficar te tentando a você para você cair no pecado, para você cair no erro. Não, porque lembre-se, vocês vão estar no mesmo propósito, ela vai estar no mesmo propósito que você. Então ela vai fazer de tudo o impossível para poder não ofender o coração de Deus. Porque acima de tudo, ele honrará a Deus. Antes mesmo de te amar, ele ama a Deus. Então, esse é o ponto fundamental. São dois pontos que não podem abrir exceção. Em Amós 3,3 diz: duas pessoas caminharão juntas se não tiverem em acordo? É muito difícil. Todo relacionamento tem dificuldades e tem lutas, mas estando no mesmo propósito, tudo vai ficar mais fácil para você. Então cabe a cada um de nós fazer a escolha certa. Se você, em outro caso, né, se você entrou em um relacionamento que você viu que é errado, que você tá sofrendo, que tá te machucando de todas as formas e você não tá conseguindo se sair, eu quero te contar um pouquinho do meu testemunho. Eu fui casada por 26 anos e eu conto esse meu testemunho aqui em outro vídeo, depois se você puder dar uma conferida. E quando eu saí do meu casamento, que eu me separei, eu me afastei de Deus. Ainda quando eu estava em casa, casada, eu fui me afastando de Deus e isso culminou numa separação. Eu comecei a me iludir com muitas coisas, eu comecei a querer viver uma paixão. E a gente sabe que paixão não é a mesma coisa que amor. O amor que Deus tem, o amor que Deus prepara para a nossa vida, o amor que Ele quer que a gente viva, é algo bem diferente de paixão. Paixão a gente sempre vai sentir no início de um relacionamento, né? Aquele friozinho na barriga, né? Aquele desejo de estar toda hora junto, aquela coisa e tal. E é importante a gente continuar buscando isso depois do casamento, claro, né? Mas não é algo que é contínuo, né? O amor, a gente sabe que é uma decisão e não um sentimento, né? E eu infelizmente eu caí nessa armadilha. E logo que me separei, eu entrei num relacionamento, o primeiro relacionamento que apareceu de cabeça. E ali eu coloquei toda a minha expectativa, a minha esperança, os meus sonhos, tudo que eu fantasiava que eu iria viver num relacionamento, eu coloquei ali em uma pessoa
totalmente diferente, uma pessoa diferente, que eu digo não no sentido de... Porque nós podemos nos relacionar com pessoas diferentes, mas eu digo no sentido de propósito. Não era um relacionamento de Deus para minha vida. Então eu entrei e fiquei totalmente cega nesse relacionamento, e por eu ter me deixado aprisionar nisso, eu fiz desse relacionamento como se fosse tudo na minha vida, né? E realmente virou uma prisão em todas as áreas, que foi muito difícil para conseguir me libertar, né? Eu me voltei a Deus, eu passei a buscar a Deus, e eu queria de todas as formas que aquela pessoa fosse uma pessoa de Deus. Eu queria mudar a pessoa, mudar tudo que ela era, mudar tudo que ela fazia. E ela não era uma pessoa colocada por Deus na minha vida, porque a gente sabe, né, tem os mesmos propósitos, como eu falei aqui, e tudo era diferente, e sempre eram brigas, e sempre, sabe, uma coisa puxa para um lado e outra coisa puxa para o outro, né, não alinha. E você fica insistindo em algo que não é para você, que você já viu, mas você quer porque quer, e você teme e você insiste. Isso não dá certo. Não dá certo. E lá na frente não vai dar certo, as coisas vão só piorar. Ou você corta esse mal agora pela raiz e passa a esperar e confiar que Deus vai mandar a pessoa certa para você, não perfeita, mas a pessoa vinda das mãos dele para caminhar e lutar junto com você, porque os dois vão caminhar juntos, os dois vão estar batalhando juntos, você não vai estar lutando sozinha por esse amor, entende? Vai ser um peso só dividido nas mãos dos dois, então tudo fica mais fácil. Então, para mim, foram 3 anos de luta para tentar me libertar, com indas e vindas constantes, que desde o início estava de forma clara provado que não era um relacionamento para mim, e não era um relacionamento cristão. Então não tinha como dar certo, né? Nem antes e nem depois de um casamento. E o terceiro e último sinal que eu quero que você grave no seu coração, de que essa pessoa realmente veio de Deus para a sua vida, é que tudo lhe trará paz. Em todas as situações, em tudo que você for viver, vai haver paz. Por isso, ore, coloque diante de Deus desde já. Antes mesmo de você começar a paquerar com alguém, já vá analisando, seja sábia ou seja sábio. Coloque para que Deus, espere em Deus, confie que Ele vai te mandar a pessoa certa nas mãos dele na hora certa. Tem um versículo que eu quero colocar aqui para você, que fala sobre o nosso coração, né? Porque quando o relacionamento traz brigas e desavenças e discussões, idas e vindas, isso não é de paz. Não tem como ter paz nisso, não é verdade? Eu estava meditando aqui em Jeremias 17:9. Olha só o que Deus diz para mim e para você. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí no versículo 10 Deus diz: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O nosso coração é enganoso. E quando Deus fala em coração, Ele está reportando a mente. O nosso coração é a nossa mente. É tudo que a gente cria. São as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Tudo que a gente idealiza tá ali na nossa mente, no nosso coração. Então, quando a gente quer algo, a gente faz de tudo. E aí a gente
é capaz de fantasiar na nossa mente que aquilo é aquilo e que tem que ser aquilo e vai dar certo independente de toda e qualquer situação. E isso não é verdade. Você está se enganando e criando um engano para poder realizar o desejo do seu coração, o que você deseja, que não é a vontade de Deus. Por isso você precisa estar em intimidade com Deus, para alinhar o seu propósito, o seu sonho com os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Porque enquanto você quiser andar do seu jeito, ao seu bel prazer, da forma que você quiser, você vai tropeçar e você vai sofrer, e Deus não quer que você sofra. Muitas pessoas chegavam para mim e diziam: isso que você está passando é carência, é porque você está sozinha e por isso você diz que ama, né? E outras diziam: o vazio que a gente tem é um vazio que só pode ser preenchido com Deus, né? Homem nenhum vai preencher esse vazio. Mas eu sempre relutava para aceitar isso, porque eu tinha colocado na minha mente que eu amava e que era isso, né? E depois de um tempo que eu comecei a buscar mais ainda a Deus, e me aprofundar cada vez mais nele, querer fazer a vontade dele, e ele começou a me mostrar que não era para mim. Ele começou a colocar situações que aconteciam assim no meu lado e dizia: filha, você tá vendo? Você tá lutando contra algo que é mais forte, que tá claro que não é para você. E quando eu renunciei a tudo isso, quando realmente do fundo da minha alma eu disse: não, eu não quero mais. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero realmente viver a vida, os sonhos de Deus para mim. É impressionante, gente, mas as escamas dos nossos olhos começam a cair e mais coisas vão sendo reveladas, sabe? Hoje eu olho para trás e eu vou vendo situações, e eu vou vendo momentos, meu Deus, como eu estava cega. E como é ruim a gente olhar para trás e a gente ver quanto tempo a gente perdeu num relacionamento que não era para ser e que não ia sair do canto nunca. Eu te encorajo hoje. Renuncia ao que está te fazendo mal. Renuncia ao que está te trazendo dor. É difícil a gente ouvir sempre as mesmas palavras, os mesmos conselhos, mas escute de pessoas que realmente vivenciaram e conseguiram vencer. Hoje, eu tô conseguindo me amar, me cuidar. E eu não conseguia, enquanto a gente tá cega, é como se a gente não enxergasse essas coisas, sabe? Não, nada que eu vá fazer vai adiantar. Eu vou me enfiar numa cama e vou sofrer e vou só chorar. E Deus não vai vir ninguém para mim. Enfim, são tantas coisas que passam na nossa mente de forma negativa. Será que esses pensamentos vêm de Deus? Para e pensa e medita. Se fortaleça em Deus. E todas as portas vão se abrir para a sua vida. E você vai enxergar um mundo novo e haverá uma nova esperança. Mas tudo isso é um processo. Você precisa dar o primeiro passo. E eu tenho certeza que vai surgir uma pessoa certa na sua vida e que vocês vão entrar num relacionamento santo, num namoro santo, um namoro cristão. Que é isso que Deus quer pra gente ser feliz. Uma nova história Deus tem pra mim e pra você. E se você gostou desse vídeo, curte para ajudar o canal a crescer. Não saia sem deixar sua curtida e compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir. Deus te abençoe.